Fala aí galera, esse é Psicologia Interativa, eu sou Arthur Falco e hoje nós vamos para mais um vídeo sobre MBTI. A tipologia que nós vamos falar hoje é o INFJ. O INFJ é uma personalidade muito mística, muitas vezes uma personalidade considerada pelas suas questões espirituais. E dessa forma, por exemplo, figuras de expressividade espiritual, como Jesus, costumam entrar na sua interpretação. Eu já abordei em outro vídeo no canal recentemente porque eu não acredito que Jesus fosse INFJ. Mas é importante trazer aqui uma breve análise para explicar por que das funções não se encontrarem, não se convergirem para definir Jesus como INFJ. E definirem Hitler, por exemplo, como INFJ, que já é, na verdade, uma questão muito clichê do MBTI. Hitler, na verdade, é considerado INFJ não pela sua capacidade de acolher as pessoas, mas pela manifestação desse acolhimento de forma social. Porque muitas vezes nós associamos a FE, que é a segunda função do INFJ, e a primeira função do ENFJ e do ESFJ, e a segunda função também do ISFJ, com uma questão de abordar sentimentalmente as outras pessoas. Acontece que a FE é uma função sim de sentimento, mas esse sentimento, quando se trata de MBTI, não fala apenas do sentimento como nós gostamos de falar do sentimento, mas sim do sentimento relacionado a uma noção de acolhimento. Só que essa noção de acolhimento pode muitas vezes ser um apelo sentimental, e nem sempre será um sentimentalismo ou um sentimento pelo próximo, no sentido de um sentimento ético, acolhedor. Muitas vezes esse sentimento traz sim uma noção de acolhimento. Acontece que esse acolhimento ele pode ser de cunho social, como foi, por exemplo, o caso de Hitler, que é um exemplo clichê, mas muito importante porque ele traz à nossa mente justamente um ponto de divisão tênue do que é o sentimento no senso comum e do que é o sentimento no MBTI. O sentimento, no caso de Hitler, como FE expressada, se tornou muito forte, apesar de ele ser uma personalidade de NI dominante, tanto que ele se dedicou à pintura e às artes. Porém, ele se expressou muito pela sua FE. E o que acontece aqui? Ele pegou e utilizou a sua FE como forma de trazer uma aglomeração de pessoas para um âmbito em comum. Ou seja, ele discriminou outras etnias na sua época para valorizar a sua própria etnia e de todos aqueles que concordavam com ele. Ou seja, trazer à tona um sentimento de acolhimento do povo alemão. Porém, esse acolhimento não poupou esforços para destroçar o acolhimento das outras pessoas, das outras etnias. Ou seja, ele não visava uma bondade, ele visava uma conformidade. E dessa forma, a FE pode muitas vezes ser vista como uma forma de atrelar pessoas num ponto em comum, né? Abraçar uma causa, na verdade, liderar, estar à frente, direcionar, e não, na verdade, uma forma de acolher todas as pessoas indiscriminadamente. E é justamente porque eu falo que, por exemplo, Jesus não era INFJ, porque, independente da sua religião, independente do que você acredita, se Jesus existiu ou não, quando olhamos para os evangelhos, nós vemos que Jesus corroborava pela sua própria opinião, pela sua própria análise, com aquilo que era falado na época. Ou seja, ele não tinha lucro. Na verdade, ele tinha apenas a imposição da racionalidade dele, da visão racional do que fazia ou não sentido. Por isso que Jesus bateu de frente com muitas pessoas e, na verdade, essas outras pessoas que estavam nessa conformidade, uma provável FE, e ele pegou e veio com uma opinião extremamente racional e bateu de frente com tudo isso. Inclusive, se formos considerar que Jesus fosse INTJ e não INFJ, faria muito mais sentido, pois ele dominava os conceitos bíblicos, ele explicava melhor do que ninguém e corroborava, independente se ia trazer bom resultado ou não, porque ele acreditava naquilo que ele estava falando. Ou seja, ele expressava sua racionalidade por aquilo que ele acreditava. E ponto final. E é justamente o que acontece quando vemos um INFJ e um INTJ baterem de frente. Quando questões de FE e TE batem de frente, é esse contraste que acontece, pois o ponto cego de quem tem TE dominante ou auxiliar, basicamente de quem tem TE forte, costuma ser FE, tanto que o ponto cego do INTJ é FE. E Jesus bateu de frente com todas essas questões e acabou sendo afetado por isso.
pois ele falou o que pensou simplesmente porque ele queria seguir uma lógica e acabou sendo corroborado, acabou sendo enfrentado, acabou sendo assassinado pelo povo da época que não aceitava as suas teorias, por mais lógicas que parecessem. Mas ainda assim, o INFJ é no geral uma das personalidades realmente mais espiritualizadas que tem, e essa FE muitas vezes pode sim aparecer como função de acolhimento. Acontece que, quando falamos do próprio teste do MBTI, nós temos várias respostas e várias perguntas. Várias delas falam sobre alguma dicotomia como sentimento, e quando estamos definindo essa dicotomia nas respostas, vem à tona várias questões que falam de como a gente expressa esse sentimento, se é introvertido, se é extrovertido, e a gente acaba sendo analisado por aquele contexto ali. E vai sempre variar por uma questão de intensidade e de como a gente expressa aquilo. Ou seja, a questão de acolhimento é sim uma questão de FE forte ou dominante, mas não é a única questão que define uma FE forte ou dominante. Personalidades com FE forte tendem a ser manipulativas também, tendem a ser, por outro lado, acolhedoras, tendem a ser, algumas vezes, dominantes ou influenciadoras, apelando para o contexto social para que tragam pessoas para um único propósito em comum. E é justamente onde eu caio na divisão entre um INTJ e um INFJ. Por exemplo, quando eu falo que Jesus não era INFJ, era porque ele trouxe questões que não teriam exatamente lucro para ele, mas eram importantes porque ele acreditava. Quando, por exemplo, vemos Mark Zuckerberg no filme da rede social, nós vemos que ele acreditava que daria certo o negócio e acabou atropelando todo mundo para um objetivo que ele tinha. Como vemos o Dr. House na série, ele pega e expressa suas opiniões, contraria todo mundo, passa por cima de todo mundo, manipula se for preciso, mas não para que as pessoas concordem com ele, mas simplesmente para que ele alcance o objetivo dele. Então, nós podemos ver dentre diferentes personalidades que toda vez que o INTJ acredita em alguma coisa, ele não entra em consenso com as pessoas, mas ele pega e mostra que ele está certo. Ele quer mostrar a razão dele, seja por ego, seja por um princípio humano, mas ele não está correndo atrás de uma concordância das pessoas. Muitas vezes não está preocupado se vai influenciar pessoas por um propósito, mas primeiramente, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, ele quer mostrar a lógica que está na cabeça dele, seja por ego ou seja por uma motivação mais ética, mais moral, mais humana, seja por uma motivação geral, mas ele quer mostrar aquilo que ele acredita. Já o INFJ pode tender à manipulação porque ele acredita ali que se envolvendo com as pessoas, que a lógica não está acima de tudo. Na verdade, toda vez que falamos de FE, nós temos que pensar que é a função mais oposta da TE. E se a TE organiza, direciona, concentra, traz à tona aspectos objetivos, a FE vai trazer aspectos subjetivos, ou seja, uma certa noção de dúvida, de imprecisão, de flexibilidade vai estar no ar. E é por isso que personalidades com FE forte tendem a ser mais manipulativas, porque elas não vão trazer uma precisão de racionalidade. E é por isso que personalidades com TE forte tendem a ser mais ríspidas, porque elas vão falar aquilo que elas acreditam que é certo, e não aquilo que vai ser envolvente, acolhedor e etc. Quando falamos de introspecção, nós podemos comparar o INFJ ao INTJ, pois a sua criatividade e o seu perfeccionismo altíssimos se comparam ao INTJ em várias questões. Por exemplo, o INFJ tende a ser muito focado, muito determinado e muito principalmente perfeccionista em tudo aquilo que ele faz. Mas como falamos, por exemplo, de compará-los com outros tipos, o INFJ tende a ser tão manipulador quanto o ENFP, mesmo que aparentemente as suas funções sejam um pouco diferentes, já que o ENFP vai ter NE dominante e FE auxiliar, enquanto o INFJ vai ter NI dominante e FE auxiliar. Então, vai existir uma certa inversão das funções. Isso tende a construir uma certa camada, uma certa possibilidade, como o INFJ e o ENFP têm sua função dominante e auxiliar como funções subjetivas, que são a intuição e o sentimento, eles tendem a ser muito flexíveis socialmente. Dessa forma, eles tendem a ser um pouco mais manipulativos, tanto questões pessoais como questões sociais ou mesmo individuais.
Às vezes eles são manipulativos com seus próprios sentimentos, já que as características que predominam neles são características muito subjetivas e tem expressão delas de uma forma subjetiva. No caso do ENFP, ele tem NE dominante, ou seja, uma criatividade expressada externamente dominante, com uma FE auxiliar, e o INFJ com uma NI dominante e uma FE auxiliar, sendo assim, apesar de diferentes, os dois com características subjetivas muito fortes, expressadas extrovertidamente. Essas características também podem aparecer, por exemplo, no ENFJ, mas como o ENFJ tem a FE dominante, isso tende a puxar um pouco da agressividade da expressão dessa personalidade. Então, ele tende a ser um pouco mais determinado naquilo que ele fala, pelo menos quando comparado com o INFJ ou o ENFP. Comparado a outras personalidades, ele ainda tem tendências manipulativas também. Já quando comparamos o INFJ ao INFP, nós estamos falando das duas personalidades mais espiritualizadas, com a mesma questão ali da subjetividade das funções. Porém, em alguns sentidos, o INFJ ele é um pouco menos espiritual somente que o INFP. Por outro lado, ele tende a ter um pouco mais da utilização do seu campo visual, da sua forma de vislumbrar imagens mentais, de forma a ter visões sobre vários aspectos da vida que podem ser utilizadas com talento para escrita e várias outras coisas. Claro que quando falamos dessa forma, não quer dizer que toda personalidade INFJ seja, por exemplo, manipulativa ou escritora. Nós estamos apenas falando de determinadas qualidades que pertencem àquele tipo de personalidade. Na verdade, características que tendem a se manifestar por causa da escolha de funções que essa personalidade subjetivamente se apegou, seja por uma questão genética, ou por uma questão de vida, ou qualquer outra questão subjetiva. Aliás, ao mesmo tempo que quando falamos que uma FE pode ser manipulativa, uma TE pode ser também muito ríspida, ou seja, não necessariamente características opostas vão trazer ali uma dominância de uma característica ruim. Nem sempre vai ser uma característica ruim, nem sempre vai ser uma característica boa. Por outro lado, por exemplo, quando falamos de uma TI muito forte ou dominante, nós estamos falando de uma pessoa que tende a olhar muito para dentro e tende a ficar com seus próprios pensamentos para si, não expressando extrovertidamente essa lógica, mas apenas usando ela como uma forma de tomar uma decisão interna e muitas vezes deixando de expressar essa opinião. Por outro lado, como falamos de uma FI, nós estamos falando de uma pessoa que talvez não compartilhe também tanto assim seus sentimentos. Isso pode ser visto como uma pessoa que ou guarda o sentimento para si, ou como uma pessoa que nunca compartilha seus sentimentos. Assim como uma TI pode ser uma pessoa que ou guarda seus pensamentos para si, ou uma pessoa que nunca compartilha seus pensamentos, trazendo assim um certo tom ou de desonestidade pelo lado da TI, ou de introspecção exagerada pelo lado da FI, o que nem sempre é exageradamente assim. Se formos olhar de forma determinística toda a personalidade, ela sempre vai trazer características que são um pouco ruins e, por outro lado, um pouco boas. Então não dá para ficar olhando só pelo lado negativo. O INFJ, muitas vezes chamado de o conselheiro ou a conselheira, tende a predominar em apenas 1% da população, o que pode ser um pouco ruim, já que muitas vezes nós precisamos de pessoas desse tipo para que elas tragam um certo conforto social. Essas pessoas tendem a ficar um pouco mais reclusas, assim como o INTJ, já que a sua função dominante é introspectiva, mas elas tendem a estar também em determinados meios em que elas possam participar principalmente da sua corrente familiar. Mas, quando precisam assumir a liderança, elas também são capazes e são muito fortes nesse sentido. Mas há apenas uma tendência maior, já que a sua NI dominante tende a prevalecer sobre a sua FE. Então elas tendem a ser um pouco mais reclusas, mas podem se manifestar, e não é tão difícil assim que elas se manifestem de forma mais extrovertida e assumam algum cargo de liderança. Quando elas levam essa capacidade familiar delas para o campo das amizades ou o campo corporativo, elas tendem a trazer então um pouco de equilíbrio para esse ambiente. Por serem pessoas de uma personalidade muito criativa e muito complexa, elas tendem a lidar muito bem com uma ética sentimental das outras pessoas. Isso porque elas trazem um certo acolhimento e essa capacidade de dar conselhos sobre pessoas que estão passando por dificuldades emocionais pode ser muito eficiente. No caso, o INFJ pode ser um ótimo psicólogo, por exemplo. Ou então, uma pessoa que vai ter um talento natural
para lidar com pessoas no âmbito do aconselhamento e do acolhimento, mesmo que não seja sempre assim. Pessoas desse tipo costumam viver no seu mundo próprio, então não tendem a compartilhar sempre o seu sentimento, apesar de ter facilidade para que outras pessoas compartilhem com ela os seus sentimentos. E, de certa forma, terem uma alta capacidade de como lidar com essas outras pessoas quando passam por determinadas dificuldades, principalmente quando são de cunho emocional. Por outro lado, para você conhecer um INFJ de perto, você precisa ter uma grande proximidade com ele. Isso porque, nesse sentido, o INFJ ele é muito parecido com o INTJ também, ou com o ISTJ. São pessoas que não se abrem para qualquer um, ou seja, a sua sistematicidade e a sua introspecção trazem a eles um certo nível de organização interna que eles só vão compartilhar com algumas poucas pessoas. E mesmo para pessoas que os conhecem há muito tempo, pode ser difícil conhecer tudo a respeito de um INFJ. Isso muito provavelmente por causa da sua TI terciária, porque, apesar de ser uma função que aparece pouco, eles tendem a reservar um pouco para si. Ou seja, se ele tem uma NI dominante e uma FI auxiliar, ele tende a ter uma criatividade dominante e uma expressividade subjetiva dessa criatividade, pela função FE auxiliar. Quando chegamos na sua função terciária, independente de você ser uma pessoa bem desenvolvida ou não, você sempre vai chegar nas suas últimas funções, porque elas estão na sua estrutura de personalidade. Dessa forma, quando chegamos na terceira função, que é a TI, nós temos a TI terciária, que tende a reservar esse pensamento. Ou seja, como eu expliquei anteriormente no próprio vídeo, pessoas que tendem a compartilhar pouco de si. Então, o INFJ acaba sendo ainda mais reservado, por exemplo, do que um INTJ, ou talvez até um ISTJ, que por ser objetivo demais, apesar de ser uma personalidade sistemática, vai acabar compartilhando alguma coisa. Assim, quando chegamos na sua quarta função, que é a sua função inferior, temos a SE, que acaba sendo uma função muito difícil do INFJ acabar conquistando. Mas se conquistar, pode acabar se tornando uma personalidade extremamente complexa e desenvolvida, porque a SE vem muito comum em personalidades capazes de se respaldar. Como já disse outras vezes, por exemplo, que é o caso do ESTP, que tem uma capacidade de se respaldar e lidar com as coisas que acontecem no ambiente de forma tão espontânea que acaba que nada é problema para ele. Essa capacidade de ler e entender as outras pessoas pode trazer à tona para essa personalidade uma possibilidade de entender as outras pessoas muito antes de que ela mesma se entenda. Principalmente quando falamos de personalidades que não têm tão bem essa introspecção assim desenvolvida. Mas mesmo algumas personalidades que têm alguma habilidade de introspecção e alguma habilidade de avaliação sentimental e emocional, o INFJ tende a estar sempre um degrau acima quando falamos da habilidade dele comparado a essas outras personalidades, que também têm uma certa habilidade de introspecção e desenvolvimento. No geral, qualquer outra personalidade costuma ser um pouco mais fraco que o INFJ nessa capacidade de avaliar o próximo, de entender a outra pessoa. Isso porque algumas pessoas relatam sensações até mesmo não estando próximo a determinadas pessoas. Ou seja, aquela intuição mais forte que fala que aconteceu alguma coisa com alguém, alguma coisa deu errado, tende a ser predominante na personalidade de um INFJ. Tudo isso traz uma capacidade, de certa forma, um pouco mística para esse tipo de personalidade. E às vezes, esse misticismo pode se desenvolver demais. E isso pode trazer um talento para essa pessoa escrever ou usar determinadas qualidades poéticas que ela tem para até mesmo fazer analogias ou metáforas sobre várias coisas, sobre as situações de vida, sobre pessoas à sua volta, ou mesmo trazendo isso para um talento de escrita, quando essa personalidade se manifesta com esse talento. Isso porque temos que lembrar que, mesmo sendo uma característica definida desse tipo de personalidade, talvez muitas não se identifiquem com poesia, algumas talvez não se identifiquem tanto com misticismo, com arte, e se identifiquem um pouco mais com algumas outras coisas. Isso porque o MBTI traz uma base e não uma determinação total daquilo que a pessoa é. As pessoas vão expressar algumas características por esses moldes, mas terão outras coisas que são um pouco mais pessoais e apenas vão ser expressadas através disso, mas não exatamente como está escrito. Senão todo INFJ seria escritor ou psicólogo.
mas com a sua capacidade imaginativa, seja escrevendo ou liderando, você tende a liderar com uma projeção em mente de como as pessoas vão se comportar através daquilo que você quer transpassar, quer transferir e quer reexplicar, quer realizar através das pessoas. Um ponto crucial é que você tende a imaginar situações e pessoas para que você consiga projetar aquilo que você acredita. Ou seja, mesmo dentro de um âmbito familiar, você tende talvez por uma festa de Natal ou por uma Páscoa, imaginar aquilo de como vai se projetar as pessoas, como que vão estar as pessoas, como que você vai ser recebido pelas pessoas e como que aquilo que você quer falar, aquilo que você quer fazer, a forma como você quer agir, tende a se expressar e resultar. Qual vai ser o produto daquela sua ideia? Isso é importante para você. Se gostou do vídeo, deixa aqui no comentário para a gente se você se identificou com essa descrição e análise da personalidade e para a gente alguma coisa que você, alguma dúvida, alguma coisa que você quer entender ou acreditar, alguma ideia para um vídeo, porque depois desses vídeos nós estaremos fazendo vários outros vídeos a respeito das personalidades também, por outros vieses, outro tipo de visão, alguns mais resumidos, alguns mais explicados com outros detalhes, outras visões, e alguns vídeos a respeito de personagens e personalidades famosas. Então deixa aqui pra gente se você tem alguma outra ideia, alguma outra coisa que você quer saber. Beleza? Até o próximo vídeo, se inscreve no canal, até mais!